Não vou perguntar especificamente com que políticos falam, mas gostava de saber quais são as preocupações, no geral. Quando falam convosco, o que é que vos perguntam? Como é que me devo posicionar? O discurso deve ser mais eficaz, menos eficaz? Frases curtas? Devo estudar o início das frases, o fim? Perguntas assim, gerais. Quais são as maiores preocupações dos políticos portugueses? E, ao contrário do que foi dito pelo Expresso esta semana, que o Rui acabou de citar, a semana passada o PSD não esteve em reuniões nenhumas, nem formais nem informais comigo, simplesmente porque a semana passada eu estava em Angola. Expliquei isso ao Expresso. Quando eu expliquei isso ao Expresso, o Expresso preferiu acreditar noutras fontes, embora eu estivesse em Angola até com um diretor adjunto do Expresso. E, portanto, fez-me imensa impressão que o Expresso não fosse perguntar ao diretor adjunto para ver que era verdade que eu estava em Angola. Portanto, eu não tive nenhum contactos formais nem informais com partidos nenhuns. Conheço o Dr. Miguel Rovas desde o tempo em que ele era secretário de Estado no governo PSD e eu era administrador da ONU. E desde então mantivemos uma boa relação pessoal e mas a pergunta não é pessoal, não é pessoal em relação à sua vida, é só em relação às preocupações dos políticos. Tânia, deixa-me só interromper que tem uma coisa que tem... A maior parte dos políticos portugueses conhecem as pessoas que trabalham na área da comunicação política e são nossas amigas, na maior parte dos casos. Temos uma excelente relação, portanto, isto que o António está a dizer tem a ver com, evidentemente, pode ter havido conversas de amizade, como é óbvio. As preocupações são de índole diversa. São de índole diversa. Há uma regra que eu tenho para mim. Se há consultores outros envolvidos em campanhas, eu não entro. Claro. Por uma razão prática. Porque se eu chego a um sítio qualquer e conheço uma Alessandra Augusta qualquer que esteja a trabalhar num sítio, com todo, sem desprimor nenhum para a senhora, porque aparentemente é uma senhora qualificada e sabe o que faz. E, portanto, se eu conheço uma pessoa desse género, não estou lá a fazer nada. Porquê? Porque eu também não gostava de estar eu a dirigir uma determinada campanha e estar a chegar outra pessoa a chegar-se. E, portanto, eu evito fazer qualquer comentário sobre campanhas eleitorais. O mesmo, também conheço algumas pessoas que são do núcleo duro do Sr. José Sócrates, tenho muito respeito por elas, fazem o melhor que podem e sabem. O Sr. José Sócrates não tem só defeitos, também tem qualidades. É, aliás, o líder, como dizia o Rui, o mais disciplinado em matéria de comunicação, o que é muito bom para nós, para trabalharmos, é excelente para nós. É um lutador, qualquer outro já tinha tirado a toalha ao chão nos tempos em que isto está. E como daí a música do Gladiador, portanto. Exatamente, é excepcional e, portanto, portanto, não fui ouvido nem achado nesta matéria, nestas eleições. O que é verdade, estamos, por exemplo, a fazer as eleições presidenciais em Cabo Verde, neste momento. E aí, sim, nós definimos com o candidato a imagem dele, as mensagens, com base nos estudos de opinião, em que localidades é que deve ir, que mensagens é que deve transmitir na localidade A, B ou C, nomeadamente Cabo Verde, que tem muitas ilhas, há anseios diferentes por ilha, etc. Ou seja, é também esse o trabalho da comunicação. Claro, juntamente com as pessoas das sondagens e dos estudos de opinião, que são muito importantes para fazer o trabalho prévio para nós podermos trabalhar bem. Portanto, é tudo muito importante. Agora, neste momento, em Portugal, em concreto, não tenho tido a oportunidade de fazer campanhas nos últimos tempos. Muito bem. Mudamos de tema e estamos praticamente a terminar. Vida privada. Pedro Passos Coelho foi talvez dos candidatos que mais abriu a porta aos mídia que entrassem pela casa dele para conhecer a mulher, primeiro com um vídeo de Feliz Páscoa aos portugueses nas redes sociais, mas depois também apareceu nas revistas cor-de-rosa e os portugueses ficaram a saber que tem filhas, que têm 4 cadelas muito velhotas e que não querem viver para São Bento se for primeiro-ministro. Isto aproximou de uma classe média e média-baixa? Sim, mas é regressarmos novamente à questão de que o que as pessoas estão a escolher são pessoas, não são projetos nem ideológicos, nem programas, como o Rui referia há pouco. E novamente também a questão da proximidade, também que é algo que é cada vez mais importante nestas narrativas, que é a grande palavra destas eleições, não é? Que é o facto da proximidade no sentido de, eu podia lá estar também. Que é a questão que podemos chamar de democratização do sonho, que hoje em dia... Mostrar que é um homem como todos os outros. Não, mesmo da parte do eleitorado, de pensar, se eu quisesse ser político, eu também podia sê-lo. Porque a vida destes políticos já não é, neste caso, como, por exemplo, a vida do Kennedy, que era uma vida distante, que era do sonho da aspiracional. Aqui é a mesma pessoa que eu sou também. Tal como também são as narrativas dos reality shows, dos concursos de talentos, não é? Porque dizem respeito às narrativas, grandes narrativas mediáticas, independentemente se são informação, se são entretenimento, se são revistas sociais. E, portanto, nesse aspecto funciona nessa ligação de que é um homem que conhece os meus problemas, é uma pessoa como eu, não está distante. E gostava de lhe perguntar também, logo de seguida, se este é um trunfo em relação ao José Sócrates, que não diz absolutamente nada sobre a sua vida privada. Vou dizer o seguinte, eu tive a ocasião de escrever na altura que tudo o que é demais enjoa. Pedro Passos Coelho fez uma semana em que, como eu disse, seguiu os cânones da comunicação política. Faz uma capa para a classe C e para as mulheres
com a Flash, excelente, uma excelente produção, onde apresentava a mulher e sobre a questão da família, sobre a questão do amor, como a conheceu, portanto, toda a imagem de sonho criada sobre ele e sobre a sua família. E depois, na sexta-feira, que era um feriado, que era a sexta-feira de Páscoa, faz a primeira página da Única, no Expresso, onde faz aí o perfil institucional, o perfil de líder, o perfil de quem o acompanha. Portanto, estava correta a decisão em termos de comunicação política. E depois mostra ainda que é um bom tenor. Mas o problema é outro. O problema é que nessa semana há o erro, que é o tal tudo o que é demais enjoa. Que é a questão, depois aparece no Correio da Manhã, aparecem mais não sei quantas produções com a família. Isso foi desviar o essencial para o acessório, porque foi uma arma de arremesso do PS para o atacar com estas questões da família. Foi para defender exatamente o engenheiro José Sócrates. Mas deixa-me só terminar, Rita. Há uma coisa aqui que é fundamental nestas eleições. Tem sido pouco falado. Aliás, o António estava aqui a dizer que não tem estado tão envolvido agora em campanhas políticas, mas eu vou aqui dar-lhe aqui uma mão de uma campanha onde ele esteve bem, que é a questão e vou dar um exemplo com uma coisa onde eu também estive envolvido, e que o António sabe disso, que é a questão dos índices de rejeição. Isto é, eu e o António estivemos envolvidos na última campanha do Sporting Clube Portugal. E nós sabemos, quando começou as eleições, o índice de rejeição mais alto era do Godinho Lopes. Terminou o índice de rejeição mais alto de Bruno Carvalho. O que é que eu quero dizer? Para manter o índice de rejeição alto de José Sócrates, tem que se relembrar o passado. Mas o que tem faltado nesta campanha eleitoral tem sido falar do futuro. Foi uma excelente reflexão, ainda não terminou. Gostava que me dissesse em 30 segundos, fizesse o perfil de José Sócrates. Para cada um líder, vou querer a vossa opinião. É o meu minuto final? É o seu minuto final, sem ser para a Câmara. O engenheiro José Sócrates é uma pessoa muito obstinada, é uma pessoa extremamente inteligente, bem preparada e que tem uma vontade com os portugueses que é um bocado uma ilusão. Isto é, ele não é uma pessoa que esteja tão à vontade com os portugueses como parece. A sua linguagem corporal é uma linguagem cuidadosamente preparada e não é uma linguagem um pouco artificial e não de proximidade. Sobre o Dr. Passos Coelho, é um homem racional, é um homem que não está muito preocupado com os ventos e marés e segue o seu caminho. O Dr. Paulo Portas é uma máquina de comunicação ambulante, é uma agência de comunicação ambulante e é um homem extremamente inteligente e uma das pessoas mais bem preparadas em Portugal, é apenas estar num partido pequeno. O Dr. Francisco Louçã é um pregador démodé, neste momento. E o Jerónimo de Sousa, do PCP, é uma pessoa, um bonacheirão, é um tipo simpático, deve ser as pessoas mais simpáticas e que toda a gente em Portugal gosta. Até parecia que estava escrito. Não, depois não. Vou pedir-lhe também a sua opinião em relação ao perfil dos candidatos. Quer acrescentar alguma coisa que acho que seja importante? O que é que foi para si, por exemplo, a melhor estratégia de marketing destes últimos meses? Em relação ao perfil, simples, uma palavra para cada um. O Jerónimo de Sousa, honestidade. O Louçã, demagogia. O Paulo Portas, eficácia. O Pedro Passos Coelho, naturalidade. E o engenheiro Sócrates, perseverança. Eu acho que o que foi a melhor estratégia de marketing até agora, a que eu espero que resulte mais, é aquela em que, falando verdade, não se tenha utilizado a demagogia para se ganhar eleições. Espero que seja essa a que resulte mais, quer dizer que há maturidade da parte do povo português. Muito bem. Rita, também a sua opinião. Concordando com tudo o que já foi dito até agora, há uma questão que eu penso que seria muito importante até para terminar este debate, que seria pensarmos como nós temos os candidatos que melhor se adequam aos média que nós temos. E penso que isto é muito importante e torna-se uma questão ainda mais pertinente se pensarmos que não são profissionais dos média, mas que são da política. Muito obrigada. Foi excelente esta conversa convosco. Muito obrigada. É assim que termina este Comissão Executiva. O especial Eleições continua amanhã com politólogos aqui à mesa. É às 10, rigorosamente a não perder. Tenha um excelente dia.